filho vê sentido, ele reage. A atitude é outra. O seu filho vê, reconhece, percebe sentido no contexto da vida dele, nas regras, nos detalhes que estão na forma educativa dele. O seu filho percebe o valor de certas medidas, certas considerações, certos direcionamentos. Qual o significado de tudo isso para o filho jovem? Eu, Rosana Cláudia Santos, psicóloga, quero falar com você a respeito de dar sentido, dar um foco, um norte, clarear tudo aquilo que o seu filho jovem que está nessa fase da adolescência precisa ter como percepção, como imagens, algo que ele vê, como sentimentos, algo que ele sente, ou as percepções, as sensações que ele tem a respeito de tudo o que ocorre na vida dele, neste contexto de viver jovem, neste contexto de ser um filho que está nessa fase da adolescência. Toda vez que um filho reconhece um grande sentido, opa, nossa, isso aqui eu entendi, isso eu valorizo, isso tem importância para mim. Isso o quê? Qualquer coisa, nas constâncias aí do contexto da vida jovem dele. Pode ser algo do contexto escolar, de um contexto na área da saúde, uma necessidade para determinadas alimentações ou atividades físicas, algo do contexto familiar, do contexto social, do contexto com os amigos, decisões que ele precisa tomar, porque nessa fase jovem há certos tipos de decisões, há atitudes, há direcionamentos que o filho precisa ter vontade de fazer. Então eu estou aqui falando de uma palavra tão importante nessa fase jovem: vontade. Muitos pais, mães principalmente, reclamam comigo: Rosana, o meu filho não tem vontade de nada. Tudo que a gente pede para ele, tudo que a gente fala para ele fazer, ele não tem vontade, ele não tem atitude. Nossa, parece que ele nem entende as coisas que a gente fala para ele, porque a gente até explica, mas para ele parece que não tem valor nenhum. Por vezes a mãe principalmente reclama disso, mas a mãe porque fica mais tempo, mais horas com esse filho. O pai também tem esse tipo de queixa com seu filho. Ah, já cansei de pedir para ele me ajudar em certas atividades aqui da casa. Já cansei de pedir para ele, por exemplo, ir lá ao mercado para mim, ou pagar uma conta, ou resolver alguma coisa lá na internet, já que ele manuseia muito bem aquela máquina. Mas não adianta, ele não faz, ele não tem vontade. Ele só gosta de fazer as coisas dele. Pede para jogar um videogame, nem precisa pedir, ele já vai jogar. Se o amigo chama para alguma coisa, então, nossa, parece que Deus falou com ele. Se vem um amigo, um primo, alguém familiar, propõe algo para ele ali, mas imediatamente ele para o que está fazendo e vai lá junto com aquela pessoa para fazer a nova proposta. Mas a gente fala e fala e fala, e só ficando bravo, e só mandando. Quando a gente é mandão e é aquele pai ou aquela mãe chatos de galocha, aí ele sai resmungando, retrucando, mas vai lá e faz. Faz rapidinho, faz de qualquer jeito, parece que não está nem aí com as coisas que a gente pede. E a gente vê que faz ainda no relaxo. Ou seja, filhos que não têm vontade de fazer diversas ações, diversas coisas, junto com seus pais, no seu lar. Ah, e tem mãe que reclama, depois que ficou jovem, nem quer sair mais com a gente. A gente vai a um shopping e não quer. Tem a festa de alguém na família, eu não vou. Tem um passeio determinado lá, por ser contexto familiar, nem adianta me chamar porque eu não vou, não quero ir. E se está na pré-adolescência, ainda um pouco menor, acaba que obedece com mau humor, com cara fechada, resmungando. Acontece isso na sua casa? Para e pensa. O seu filho tem vontade de fazer tudo, 100% do que você pede? Toda vez que você solicita algo ou propõe algo para ele, ele tem uma vontade, um interesse, um gosto, já tem uma energia direcionada. Nossa, deixa que eu faço, eu vou lá fazer.
Ou será que ele se antecipa e antes mesmo que você peça, ele vai e faz? Ele organiza o quarto dele sem você o chateá-lo, sem você reclamar, insistir, ficar mandando ele arrumar o quarto? Ele organiza as papeladas lá, os lixos da escola dele, aquelas folhas amassadas, ou até mesmo aquelas roupas jogadas pelo quarto, sapatos fora do lugar, coisas indevidas em lugares indevidos. Ele faz tudo isso sem que você peça. Já parou para perceber que ele não valoriza a forma de você pedir para ele organizar, pedir para ele fazer? Ele não tem vontade de acatar aquilo que você vai lá e manda, que você determina, que você vai lá e, sabe, dá aquele esfregão de bronca para ele fazer. Por respeitar, por saber que existe uma autoridade, que a mãe e o pai mandou, então eu vou lá e eu faço, para parar de falar na minha orelha, eu vou lá e faço. Porém, tem algo especial aí acontecendo. Tem algo que se chama sentido, dar o devido significado. Por que é importante? Essa palavrinha, por que, dá o real e o devido sentido às atitudes e às ações que seu filho precisa ter durante essa fase da adolescência, porque ele forma uma família, equipe, junto com seu pai, sua mãe, e se tiver irmãos na casa, ele também mora nesse contexto, também faz parte deste lar e precisa agir neste lar em ações, direcionamentos e atitudes. Ele precisa ter vontade de cuidar daquilo que também pertence a ele. Mas essa vontade só existe na medida em que ele sente um valor, e ele dá significado, que isso tem um sentido, isso tem algo importante para ele. Nossa, eu vou arrumar minha cama porque quando a coxa está esticada, fica muito melhor. Eu gosto de chegar da escola e deitar na minha cama. Ele precisa ver sentido, embora a fase da adolescência é uma fase da desorganização do espaço, ele está começando a ter uma outra forma de ação, mas é necessário ir temperando toda essa fase com vários significados, dar sentido a ele. Por que precisa arrumar a cama? Por que precisa ter o lixo no lixo? Por que precisa ter seu material mais organizado? Por que é necessário que ele perceba algumas coisas da movimentação da casa e ele também tenha a vontade em estar junto? Por exemplo, sentar à mesa e fazer a refeição junto com sua família, talvez assistir um programa, ou o dia que tem um aniversário de alguém. Por que ele precisa reconhecer de que a presença dele é importante naquela festa, naquela visita, ou quando chega uma visita na casa? Por que é importante ele vir à sala, recepcionar as pessoas que vieram visitar a casa dele, falar com seus pais? Por que é importante ele ter aquela educação com as pessoas, cumprimentar, olhar nos olhos? Não precisa ficar o tempo todo ali, mas por que é importante a presença dele ali junto com seus pais? Ao final de contas, ele faz parte da família, ele é membro desse contexto, deste lar. Ele faz parte, ele pertence. O filho precisa sentir esse valor, saber esse reconhecimento desse pertencimento também. Ele precisa se ver nessa configuração de família. Ele precisa se ver, se reconhecer importante em lugares, em contextos, com situações e pessoas. E quem dá esse valor, esse significado são os pais, principalmente a mãe, que tem ali um diálogo mais direcionado, mais vezes está dentro daquele quarto do filho. A mulher acaba refinando mais os detalhes daquilo que vê, que sente, que percebe. A mãe tem uma percepção, uma maternagem mais continente muitas vezes. O pai também tem, mas o pai, por afazeres masculinos, horas de trabalho, outros tipos de direcionamentos, é mais objetivo. A mulher, mãe, que faz a maternagem, tem esse olhar e essa percepção mais refinada. Quando a mãe
orienta seu filho, dando sentido, significado a ele, tudo vai sendo modificado. A vontade de um ser humano fazer algo vem quando ele dá o devido valor e sente que aquilo é importante. Ele entende, compreende o porquê de certas necessidades, certas ações. Nós adultos já compreendemos muito melhor isso. Lógico, existe um amadurecimento. O jovem ainda não amadureceu o suficiente para uma vida adulta, então é necessário que ele saiba em detalhes o significado, o valor, o porquê de se fazer certas coisas, por que esperar, o porquê do sim, o porquê do não. É preciso dar esse sentido. Ele vai reagir na medida que houver essa compreensão. Posso dar o exemplo dessa questão de ter sentido, dar o devido significado? O meu exemplo próprio com o meu filho, que quando estava finalizando o ensino fundamental 2, lá 8º, 9º ano, e também durante o período do ensino médio, a batalha que eu travei com ele em questão de uma disciplina na escola. A disciplina qual? O inglês. O inglês para ele não tinha valor, não tinha significado. Mas para que eu preciso de inglês? Eu estou no Brasil, mãe. Não preciso disso. Se eu for viajar, tem um guia e o guia ajuda a gente. Você sabe um pouco do inglês, então você ajuda a gente a falar se precisar. Não tem necessidade disso. Eu ouvia isso constantemente. Porém, quando ele foi tomando contato com algumas pessoas que falavam inglês, na idade própria dele, ele teve a oportunidade, através de um amigo, conhecer outros 2 meninos jovens e trazer para ele a necessidade e o valor de se falar o idioma inglês. E trouxe para ele um sentido, olha, é importante, porque quando ele estava com essa idade, a partir dos 13, 14 anos, começou aquela febre na internet de Minecraft, os meninos jogarem os joguinhos online em tempo real, e aí outras pessoas de outras localidades, outros países entravam. Eu fazia todo o monitoramento dessa etapa junto com ele, participava, até jogava online junto com ele. Era muito interessante, era a minha forma de estar no mundo jovem, de fazer parte desse repertório novo, que até então era desconhecido, mas estava começando a ficar muito forte, muito presente na vida dos jovens. Isso que eu quero dizer é em torno de uns 6, 8 anos atrás, né? Então, era um novo repertório, um novo momento do mundo jovem do meu filho, e eu me inseri, fiz parte desse mundo. E eu pude ver que ele galgou esse processo de amadurecimento em dar valor à língua inglesa, justamente porque ele sentiu uma necessidade e deu sentido. Ele trouxe para ele um significado. O inglês é bom. Se eu falo inglês, eu consigo conversar com mais tipos de pessoas através dos meus jogos. Os amigos trouxeram para ele a oportunidade de alguns livros, algumas leituras direcionadas, mas na língua inglesa, e ele não sabia, até porque na base do escolar, do ensino médio, fundamental 2, é uma base de ciclo escolar e não uma base para você ter fluência. Então lá no início do 1º ano do ensino médio, ele me fala, finalzinho do 9º ano para o 1º ano do ensino médio: mãe, quero fazer um curso de inglês. E eu digo, opa, como vou investir nisso para você se é algo que você nunca valorizou? Eu vou ter trabalho, vou gastar um dinheiro desnecessário aqui. Um dia vai jogar fora o dinheiro, não vou? Não, mãe, porque agora eu vejo que é importante. E me disse o porquê o inglês era importante na vida dele. Conversamos a respeito disso. Eu tive ali aquela questão educativa, materna, de mostrar para ele os prós e os contras de levar um curso paralelo em inglês e levar a sério a forma de estudo, a apostila, áudio, novas tarefas, que isso ia acrescentar, porque ele já tinha uma jornada forte, já bem complexa na parte da escola, estudando num colégio particular, então ele tinha muitas tarefas, um volume de coisas a serem feitas, e nós conversamos e tivemos essa garantia ali. Não, eu vou estudar, mãe, porque o inglês é importante para mim. E me apresentou o porquê o inglês tinha sentido para a vida dele. Para minha grata surpresa,
ele levou assim com a maior seriedade esse curso e hoje, aos 20 anos, ele é fluente na língua inglesa. Assiste workshops, lê livros, faz cursos online, cursos presenciais em inglês. Pode já trabalhar com essa língua se desejar, inclusive. Não se aperta em nada. A fluência do inglês abriu assim uma oportunidade imensa para a vida dele. Mas veja, isso surgiu a partir do momento que ele reconheceu a importância e ele teve vontade. A diferença é que antes ele não tinha vontade. Quando o meu filho percebeu o real sentido e o significado que a língua inglesa tinha para a vida dele, para o futuro, e também atendeu uma necessidade dele, a vontade surgiu. Vontade em aprender a língua inglesa. E eu não tive trabalho nenhum e não precisei cobrar sequer um só dia se ele havia feito ou não os exercícios propostos da nova escola. Fiquei em paz e hoje ele é fluente no inglês. Então veja a importância do pai e da mãe colocar em suas palavras de direcionamento o verdadeiro sentido para que possa dar a oportunidade de surgir uma atitude, uma vontade no filho. Eu dei esse exemplo porque meu filho teve essa necessidade, mas se ele não tivesse tido a necessidade e eu já vinha no processo de um diálogo com ele, eu precisaria ir aprofundando cada vez mais, sempre cada vez mais, e apresentar a ele o significado, a importância, o valor, o sentido. Eu precisaria ter ali uma condução educativa com ele ao ponto de chegar lá naquele finalmente, para que ele pudesse reconhecer esse sentido. Senão eu teria um ensino médio, sabe, com muitas recuperações na língua inglesa. E quem é que sofre com isso? Ele sofre e a mãe e o pai também, porque a gente acaba ficando com o coração apertado quando a gente vê que o nosso filho está meio que só não anda para frente, fica amassando lama e não sai do lugar, não é verdade? A gente quer que nosso filho prospere, a gente quer que ele seja bem sucedido. Se tratando de situação escolar, a gente quer boas notas, a gente quer ver o nosso filho feliz, ampliando o conhecimento dele na área escolar, na área intelectual. É isso que nós desejamos, para que o futuro profissional em sociedade fique assegurado. Então é preciso que você, mãe, pai, que está aqui me ouvindo, tenha isso colocado em sua mente, em sua consciência. A falta de vontade do seu filho é justamente porque ele não vê sentido, muito provavelmente, em quase que todas as coisas que você fala para ele. Se não há sentido, não há vontade, não há atitude, não há nova ação. Vamos mudar isso. É algo importantíssimo dessa etapa educativa dentro do processo da adolescência. Então, o que estamos reforçando aqui? Estamos reforçando que uma linguagem correta de sentido, de significado com o filho jovem abre inúmeras oportunidades. Abre a oportunidade da ação, da iniciativa, da vontade. Nesse sentido, as pessoas adultas que estão nessa diretiva do processo educacional do filho jovem precisam estar inseridas nesse repertório, nesse mundo jovem. Ou estamos dentro do mundo jovem ou estamos fora. Ou estamos dentro, direcionando um significado, um sentido para esse filho, ou estamos fora e nada sabemos. Se nada sabemos, não podemos dar sentido àquilo que nem sequer percebemos, nem sequer vemos, nem sequer sentimos junto com o nosso filho. Veja que no exemplo que eu acabei de falar para você, eu estive junto com o meu filho lá naquela época do Minecraft, dentro ali do repertório jovem. Algumas vezes fiz uns joguinhos junto com ele, tinha a questão da construção de uma casa, construímos uma casa dentro do Minecraft, é minha mansão lá dentro do Minecraft, é meu sonho, né? De uma casa diferenciada. Ele me auxiliou nisso e nesse engajamento com o repertório jovem dele, eu sabia que houve essa oportunidade dele ter contatos com outros jovens que falam a língua inglesa. Daí surgiu a vontade, porque teve ali a necessidade e trouxe esse significado, esse sentido. Eu só pude conversar com ele para dar sentido, porque eu sabia
de algo que estava sendo necessário na vida dele, naquele momento, no repertório jovem. Então é muito importante que os adultos da relação que direcionam essa educação estejam dentro desse mundo, desse repertório, porque quando nós vemos, sentimos e percebemos essas 3 variáveis, nos ajudam a ter um diálogo, um direcionamento mais direto, mais focado, que vai ali no centro da necessidade do nosso filho. Muitas vezes na fase escolar, o filho se queixa, por exemplo, de alguns professores, às vezes de uma coordenação, de alguém da escola, que aquela mulher chata, ela não sabe de nada, eu não gosto de tal pessoa, eu odeio aquela aula, porque aquela professora, pelo amor de Deus, e reclama e reclama. Se a gente for perceber exatamente o que está acontecendo, entrar nesse repertório com o filho, buscar informações, detalhes de como é essa aula, como é a linguagem, que tipo de comunicação é feito ali, que tipo de relacionamento é feito com o nosso filho, quais são as coisas que ele ouve, quais são as formas de expressão que ele vê, que ele percebe durante a aula, que detalhes ocorrem ali naquele repertório, nós vamos convir com o nosso filho que realmente aquela aula é chata mesmo e ajudá-lo a superar a chatice daquela aula. Ou reconhecer que algumas coisas ali realmente não vão bem porque o nosso filho não está percebendo a necessidade, não está percebendo o sentido, o significado, ou seja, ele não está valorizando algo muito bom para a vida dele. E se nós temos esses detalhes, essas informações, porque estamos inseridos nesse mundo jovem, nesse repertório, nós temos como abrir a oportunidade do diálogo, da melhor comunicação. O filho precisa sentir que nós estamos lá, junto com ele, no mesmo contexto. Quando o filho se torna jovem, pré-adolescente, caminha para a adolescência, tem lá seus 14, 15, 16 anos, quanto maior, mais longe da nossa presença física. Mas nós temos muitas oportunidades de colher as melhores informações com o nosso filho. Quando a gente leva, quando a gente busca, quando a gente observa o nosso filho, o jovem se comunica em diversos formatos. Não é a respeito somente de chegar e sentar e falar como muitos adultos falam, dialogam através da palavra que sai da boca. Não. O jovem tem expressões verbais e não verbais. Eles se comunicam através de sua postura, o seu esquema corporal diz muito de si mesmo, as expressões faciais, a maneira de andar, a parte locomoção, os movimentos. Há uma diferença muito grande nessa forma de comunicação, nessa forma de nos informar algo a respeito dele. E quando nós temos essa informação diante dos nossos olhos, por isso que eu disse as 3 variáveis, o que eu vejo no meu filho, o que eu estou observando no corpo dele, o que eu observo do lugar, do contexto onde ele está, o que eu percebo a partir daquilo que eu vejo e o que eu sinto, porque se eu faço um grau de empatia e tenho ali um rapport, um direcionamento com o meu filho, eu consigo até mesmo sentir as mesmas coisas que ele sente. O dia que ele está manifestando raiva, até mesmo a gente sente raiva junto com ele. Mas é preciso entender, compreender esses sentimentos que surgem. As expressões, a forma de nos dar as informações vinda do nosso filho são diversos tipos de apontamentos. As formas de expressões, as formas de movimentos nos dá muitos apontamentos para que a gente tenha ali formatos adequados de um repertório para dar sentido à vida do nosso filho. E as palavras, a comunicação do nosso filho não vem, como eu disse há pouco, somente em palavras que saem da boca. Essas expressões, essa forma de comunicação, o filho nos comunica muita coisa a todo tempo. No momento que ele acorda, os movimentos que ele teve na cama, como ele deixa o quarto dele, como está a organização dele, de que maneira ele passa por um cômodo, vai para outro lugar, sabe, dentro de casa, nos seus próprios movimentos. As expressões são variadas, podem ser expressões faciais, expressões gestuais, silêncios que falam. Nem sempre é um mau humor, muitas vezes é um silêncio, um silenciar para comunicar um sentimento, algo que não vai muito bem ali.
comportamentos que falam, esquema corporal, movimentações, muitas formas de comunicação do nosso filho. Se eu estou inserida nesse repertório jovem, entendendo o que se passa com o meu filho, compreendendo suas angústias, vendo, sentindo, percebendo, eu tenho como falar, dialogar com o meu filho, sempre dando esse norte do sentido, o significado que ele precisa ter para que haja sentido. E nesse sentido, haja a vontade em agir, reagir em outros formatos. As atitudes de uma mãe e de um pai, acompanhados de significados, vão dar ao filho um norte, um sentido para a juventude dele. Há muitos jovens que ficam perdidos, não sabem se gostam do esporte, não sabem se quer sair com um amigo, às vezes não consegue nem decidir exatamente que tipo de jogo gosta de jogar naquele game, passa horas naquele celular, navegando na internet, mas só passando. Se você perguntar a ele, olha, há 30 minutos atrás, o que é que você estava vendo aí no seu celular ou no seu PC? Ele não saberá dizer, porque ele está ali navegando, giboiando, a gente chama, não é? Giboiando, por aí. Mas não tem sentido. Se você pergunta para ele, não é algo que ficou firmado nos pensamentos dele, não teve um conhecimento, não adquiriu nada em forma de acrescentar a vida dele, ficar repostando algumas imagens, vídeos que algumas pessoas do círculo social que foram adicionados na rede social dele, isso não acrescenta. Se perguntarem, inclusive até mesmo para um adulto, o que foi que você compartilhou ontem, talvez nem mesmo você lembra. Se você tiver compartilhado, repostado uma frase de motivação, um vídeo engraçado, quaisquer outros tipos de assuntos. Se a gente perguntar para um adulto também, olha, ontem você viu alguma coisa legal lá na internet, o que você aprendeu? Nada. O que ficou dentro de você de significado? Nada. Então, isso também acontece com o filho jovem, que está ainda aprendendo a ser jovem, aprendendo a tomar atitudes, ter iniciativa, aprendendo a ter vontades a respeito daquilo que realmente tem valor e significado para ele. Então, ficar ali, fica ali, mas é só ali, não tem acréscimo, não tem sentido, não tem valor, não tem significado. E leva o filho para onde? Para lugar nenhum, né? Leva para o vácuo. No momento que tiver a necessidade de tomar uma decisão imediata, com compromisso, com responsabilidade, não saberá fazer. Porque esse, fico aqui, fico ali, mas não tem nada que acrescenta, não trouxe valor, não trouxe firmeza, não há algo sólido que forme uma estrutura mental, que forme uma estrutura de vida. Então nós precisamos ajudar o nosso filho a ver sentido em coisas importantes para a vida dele. Também chegando lá na fase 16, 17 anos, 18, então, a maior pergunta é: o que você vai fazer? Qual vai ser o seu curso de graduação? Você já sabe a profissão que você deseja? Olha, é um saco para um jovem ficar ouvindo esses tipos de argumentos, de perguntas, interrogações, assuntos que não tem fim sobre a vida profissional dele. Ele ainda está aprendendo a finalizar sua juventude. Ele ainda está aprendendo a ver, reconhecer sentido em tantas coisas da vida dele. E já tem o peso de escolher uma vida profissional. É uma etapa muito importante, sim. É uma etapa em pensar no seu futuro, sim. Mas essa parte esmagadora, para ele, é muito mais difícil e pesado quando não tem sentido. Então eu reforço aqui a grande relevância das ações com sentido de uma mãe e de um pai, que é ativo, consciente e assertivo para a vida de seu filho jovem. Porque eu digo consciente, assertivo e ativo. Eu digo consciente porque agora você já está se tornando consciente de que suas ações, suas palavras precisam ter sentido para o seu filho. Quando tem sentido, tem a vontade da ação no seu filho.
e você para de ter problemas com seu filho, para de ter frustrações, nervoso com seu filho que não reage às coisas que você fala. Então, se você dá sentido a ele, por que precisa arrumar a cama, arrumar aquele quarto, estudar, melhorar a leitura, organizar certas coisas, sentido do horário de voltar para casa, sentido do porquê que aquela pessoa é uma má companhia para ele, sentido das questões financeiras, nas questões do ter, porque eles querem muitas coisas, porque agora não é possível ter aquele tênis de R$1.000 ou mais, não é? Porque agora não é possível ter essa questão de fazer determinados passeios, determinadas compras, determinados lugares. Então, nessa consciência, a partir de agora, as ações, os direcionamentos precisam trazer sentido ao filho. Nesse sentido, ele vai ter uma outra ação e os problemas começam a diminuir. Problemas de relacionamento, problemas de educação com o filho. Quando eu digo que o pai e a mãe precisam ser assertivo, é o sim e é o não. O sim e o não também têm grande valor, tanto o sim quanto o não. Por que o sim? Por que o não? Dê sentido a isso quando disser o não ou o sim para o seu filho. Vou lhe deixar ir a essa festa, olha só, porque da outra vez você foi e correu tudo muito bem. Eu percebi que eu posso confiar em você. Inclusive, hoje você pode ficar 1 hora a mais. Ou então, hoje eu vou permitir que você volte lá com o seu amigo até determinado local e eu busco você naquele outro lugar. Hoje eu permito que você saia daquela lanchonete e possa ir naquele outro endereço que você deseja, porque eu venho percebendo que eu posso confiar em você. Porque você agiu assim, 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 e eu tenho essas e essas informações sobre você. Então, eu posso confiar em você. Ou dizer, olha, a resposta é não, por quê? Da outra vez, nós tivemos problemas, não foi? Você ficou alcoolizado, você passou do horário, você ficou próximo de uma situação conflituosa, houve uma briga naquele local, eu não fiquei seguro, eu não tive paz, houve uma série de situações. Você apresenta tudo isso para o seu filho, dê sentido a ele, revele o seu sentimento para ele. Eu fico preocupado, eu fico nervoso, eu não durmo, vou ficar mais de cabelo branco aqui, não tenho paz, tenho medo que aconteça algo de mal com você. E nisso você abre a oportunidade do filho também trazer seus argumentos, falar para você o que dá sentido a ele. Não, pai, não, mãe, olha só, porque naquele lugar aconteceu isso, mas já aconteceu outro aqui comigo. Então, abra o espaço do sentido para o seu filho e acalme-se em ouvi-lo, escutá-lo. Nessa escuta, ele também vai trazer o sentido até o ponto onde ele teve de percepção. Há algumas coisas para ele que já fazem sentido. O que é que faz sentido para o seu filho? O que faz sentido para ele? Vai ser muito necessário essa percepção em você reconhecer o que é que ele já tem como um significado para a vida dele. E também a questão de ser ativo. Pais e mães conscientes, assertivos e ativos agem com o filho, tem uma ação direcionada. E como eu estava dizendo há pouco, quando chegar lá ao final de seu processo de adolescência e houver aquela pergunta, o que você quer ser, o que você vai estudar, o que você vai fazer depois do ensino médio, está de boa aí, não está estudando, não vai fazer nada da vida, coisas como essas frases que os jovens acabam ouvindo. Isso traz um desapontamento sobre a pessoa que está falando. Esse jovem que aprendeu a ter sentido durante a sua juventude poderá dizer, olha, eu estou pensando nisso, ou eu ainda estou analisando algumas opções, estou ainda conversando, analisando com minha mãe, com meu pai, verificando algumas informações, ainda estou decidindo. E vai falar isso com tranquilidade, sem se sentir pressionado. Nos momentos em que fiz orientações profissionais a muitos jovens, a maior dificuldade não é nem a escolha da profissão, é a pressão em cima da escolha da profissão. Essa parte tensa, essa parte de colocar uma carga nesse jovem, ele precisa ter, em primeiro lugar, em primeira instância, ali reconhecido dentro dele um sentido para a vida dele.
o que ele gosta, quais são as necessidades, as habilidades que ele tem, o que chama mais a atenção nos interesses dele, o que ele deseja para a vida dele, porque é para a vida dele, não é para a vida da mãe e nem para a vida do pai ou de qualquer outra pessoa. É para a vida dele, do nosso filho nós estamos falando. Ele vai selecionar, vai ter a opção, ele vai estudar e ele vai trabalhar, galgar uma carreira profissional futura. Então, será muito importante o sentido reger todo esse processo da fase da adolescência. Não importa se seu filho está púbere, 10, 11 anos, iniciando a pré-adolescência, 11, 12 anos, já na adolescência, a partir dos seus 12 anos e meio, 13 anos, dentro da onipotência juvenil acontecendo ali em várias questões para a vida dele, muitas características ali fervendo na vida do filho nesse processo da adolescência, mas todas essas coisas precisam ter um sentido. Quando há sentido, a vontade vem, a iniciativa de novas atitudes, de novos ponderamentos, 3, 2, 1, atitudes, de novas decisões, novas ações, para que haja ali um resultado melhor, diferenciado. Tudo isso baseado a partir da melhor comunicação, melhor diálogo do pai e da mãe com seu filho. Um diálogo direcionado que traz sentido ao repertório jovem do filho. E reforço aqui, o diálogo, a comunicação com o filho deixa de ser um mistério quando o pai e a mãe estão inseridos no mundo jovem, nesse repertório jovem. Ali sim é possível estabelecer a autoridade amorosa com um norte, com um direcionamento. E esse sentido nesse universo do filho vai ser conhecido também por seus pais. O pai e a mãe sabendo aquilo que dá mais sentido ao filho, aquilo que o filho tem interesse e que lhe dá sentido, que ele acata, que sabe, é agradável, é prazeroso ao filho, possibilita, abre a oportunidade em uma lapidação muito melhor nesse processo, em toda essa fase da juventude. Acabam os segredos, acabam os mistérios quando há essa inserção. Toda vez que faço um vídeo, um novo conteúdo, eu bato na mesma tecla. E até mesmo para dar sentido à vida do filho, é necessário estar junto do repertório e dentro do mundo jovem. Essas considerações são de extrema relevância nesse relacionamento, nesse trato para o melhor amadurecimento do filho. É muito importante entender que a boa comunicação tem o poder, inclusive, de ajustar a sua autoridade amorosa sobre a vida do seu filho. A autoridade amorosa, uma hierarquia. Pai, mãe e filho estão em hierarquia. Há um contexto, um maior, um menor, o mais experimentado, o mais amadurecido e o menos experimentado e amadurecido. Claro que cada um tem seu devido valor, sua devida colocação nessa hierarquia. Por estarem mais amadurecidos e mais experimentados, o contexto, a contextualização de vida, os conflitos, as angústias já supridas, situações em frustrações. O pai e a mãe já passou por mais tipos de intempéries na vida, já passou por transformações, por muitos tipos de relacionamentos, muitos tipos de laços em questões parentais, familiares, amigos. Já tem toda uma trajetória de vida. Então é possível dar sentido ao filho em suas questões da juventude. Eu quero também esclarecer aqui, dar sentido não é ficar como um papagaio que tudo agora que falo tem que falar um porquê. Eu falo isso, tem que falar um porquê. Se eu não justificar, então eu não estou educando meu filho. Eu não estou dizendo disso. Ficar justificando na autoridade amorosa e dentro de uma situação de ser um pai, uma mãe assertivo e consciente, há a atitude em dar o devido direcionamento com sentido, mas isso não é uma mera justificativa, não é ficar justificando, é apresentar ao filho, dentro do repertório jovem dele, as considerações das consequências positivas e negativas que existem e que ele passará a arcar, porque até é um detalhe importante isso.
Durante a juventude, a gente sofre, padece junto com o filho, mas as consequências são do filho e não do pai e da mãe. Por mais que respinga na gente e a gente está ali engajado naquela situação toda, a gente vai ajudar o filho a resolver. Mas quem arca com as consequências é o filho, não é o pai ou a mãe. A gente não pode passar a mão na cabeça, deixar o filho de lado e a gente, suportar os castigos, entre aspas, que a vida vai oferecendo diante de atitudes e decisões erradas. Por isso, quando damos sentido à vida do filho, em várias questões, em várias áreas da vida do filho, nós também livramos o nosso filho dessas intempéries, dessas frustrações tenebrosas, que são as consequências em desastres na vida do filho. Então não é só ficar justificando, então tem que justificar. Não, você não tem que justificar nada, até porque você é a autoridade sobre a vida do seu filho. E o seu sim ou o seu não tem que ter o devido peso da autoridade que você é. Você não vai conquistar, você já é a autoridade na vida de um filho. Já é pai ou já é mãe, então já é a autoridade. Então, se você é pai e mãe, você já é a autoridade e precisa tomar posse dessa autoridade, caso isso ainda não tenha sido feito aí na sua vida, nas suas relações entre pai, mãe e filho. É uma questão de direcionamento. O jovem filho, ele vai ter a sua vontade e vai, vamos dizer, ter a lapidação do seu repertório, do seu contexto de vida, das considerações importantes para os melhores resultados em sua própria vida, a partir do momento em que ele percebe e vê sentido para a vida dele. É uma questão de um processo de amadurecimento. E o elo de confiança, o elo de força, de alicerce para essa vida é justamente o pai e a mãe. São as melhores pessoas, porque são as pessoas que mais devem influenciar e contagiar o filho no melhor direcionamento dentro dos valores e os princípios que regem essa família. O pai e a mãe são o que direcionam, são as pessoas que dão o norte necessário para um futuro mais bem-sucedido, para um final de adolescência mais bem-sucedido. É nisso que nós nos esmeramos. Então é muito importante essa consciência do pai e da mãe, nessa lapidação, em ser um diamante que lapida outro diamante. Você já aprendeu comigo nos meus vídeos aí do final do ano, que um diamante consegue lapidar outro diamante. E quando um pai, uma mãe são conscientes, assertivos e ativos, também são diamantes que vão lapidar o seu diamante em sua casa, em seu lar. Por isso, a sua postura é grandiosa, é extremamente importante. Ainda que seu filho esteja neste momento num contexto em variações dificultosas dentro do seu lar, ainda que você não perceba, que ele lhe considere, que ele lhe respeite, que ele lhe retorne em respeito, amor, nessa autoridade que você já tem sobre a vida dele, ainda que ele não esteja fazendo isso, seja você, o pai e a mãe, consciente do real valor que você tem na vida dele. Você sabe o que está fazendo, você sabe o caminho, sabe o norte. Quem está atrapalhado, vamos dizer assim, entre aspas aí, nesse percurso, é quem está passando pela fase jovem, quem está ainda num caminho de transição. Você dá o norte, você o auxilia, o ajuda, o suporta, inclusive, a fazer essa transição, a passar da infância para a vida adulta. Neste momento, na fase da adolescência, pai e mãe são fundamentais, extremamente importantes. Eu digo pai e mãe e volto a esclarecer novamente. Às vezes, no lugar de um pai e de uma mãe, tem um avô, uma avó, tios, padrinhos. Às vezes, são substitutos. Então, eu digo de forma geral pai e mãe, mas os substitutos de seus pais e mães, no caso, que para os jovens são fundamentais. Eu mesmo atendo vários jovens que são regidos, direcionados por avós, que são, sim, conscientes, assertivos e ativos, que acatam as orientações que eu faço, aplicam, dão sentido, dão norte à vida desse neto, no caso, considerado como um filho jovem, e lá na frente a gente tem notícias de ótimos resultados, de uma vida mais bem-sucedida,
com virtudes, com índole, com bom caráter, com direcionamento intelectual, profissional, financeiro, uma vida saudável, tanto físico quanto emocional, um direcionamento ótimo nos relacionamentos, sabendo conduzir, separar uma coisa da outra, separar relacionamentos, fazer separação de lugares, tomar as melhores decisões, melhores atitudes por conta de ter tido sentido em teu contexto de vida. Ou seja, o sentido que foi dado ao longo de sua adolescência, ao longo de sua juventude, trouxe a vontade de entrar no melhor caminho. Ou seja, o que é o melhor caminho? É aquele caminho que traz a alegria, que traz o bem-estar, que traz a tranquilidade, que traz a paz, que traz bons resultados em tudo que faz, em tudo que direciona. É nisso que nós queremos agir, para que o jovem tenha esses resultados brilhantes lá no futuro. Eu sempre digo que o nosso jovem, ele é uma força imensa e que, quando bem cuidada, bem lapidada e bem direcionada, vai atingir alvos muito altos, muito altos. Porque se nós refletirmos referente às décadas anteriores em relação ao momento atual, há uma contextualização muito diferente, muitas oportunidades diferenciadas, uma condição melhorada de vida. Hoje o jovem tem um recheio de vida, eu diria que espetacular, que, sendo bem aproveitado, ele atinge as alturas. Como eu sempre brinco, se torna um ser humano top das galáxias, né? Eu acabo falando isso muitas vezes porque o nosso jovem tem a condição de superar coisas, situações, galgar, assim, sabe, lugares altos em sua vida para ter um futuro adulto muito promissor, muito próspero. Mas se ele não ver sentido, não houver significado e ele não der nada de valor, ou seja, o devido valor às suas coisas, a um contexto adequado para a sua vida, dentro de bons valores, bons princípios. E quais são os bons valores, bons princípios? São aqueles que regem a família. Cada família tem seu bom princípio, seu bom valor, e nessa contextualização há um direcionamento de autenticidade. Então, toda vez que o nosso jovem reconhece sentido e significado, isso traz algo importante para ele, para a vida dele, isso forma um alicerce forte, sólido, firme. Ele tem condição de um crescimento muito favorável, muito saudável, muito promissor. Então, eu reforço sempre, o pai, a mãe ou os seus substitutos são de extrema relevância para a vida do filho jovem. A adolescência é prioridade. Essa transição precisa ser suportada, direcionada, com sentido validado pelos adultos que direcionam as relações e o contexto todinho desse repertório, desse mundo jovem. Veja, se eu falo que o pai e a mãe ou seus substitutos são elos fundamentais de grande relevância, imagina quando o filho jovem dá a devida atenção e o devido valor a essas pessoas de autoridade sobre a sua vida, ele já aprende dentro do seu lar como devem ser as relações, como devem ser os direcionamentos. Claro que isso transpondo para o nível de sociedade e outras relações, os resultados começam a fluir de uma forma muito melhor, mas muito melhor mesmo. E nós, os adultos, vamos ficar em paz, em saber que regemos de uma forma adequada, de uma forma muito saudável, de uma forma muito correta, esse direcionamento todinho aí dessa fase da adolescência do nosso filho. Uma fase tão ímpar, tão importante e com necessidades de sentido, de significado. Ter significado a vida do seu filho na menor ação, que seja lá tirar um lixo, que seja arrumar uma cama. Os adultos da relação acabam criando confrontos com o filho jovem, muitas vezes em questões muito pequenas, como arrumar uma cama, tirar um lixo, hora de estudo, que é muito importante, mas toda vez que tem sentido,
isso começa a ser diluído, diminuído, até mesmo eliminado, e abre o espaço para outros tipos de diálogos. Então, um dos erros básicos na hora de se comunicar com esse filho jovem é justamente não dar sentido a ele. Ele precisa reconhecer esses sentidos em sua vida. Assim ele tem vontade e você fica em paz. Então, coloque em prática, faça isso e me retorne, mande para mim comentários a respeito desse assunto. Vou ter prazer em dialogar com você e dar sentido aqui nos nossos comentários a respeito dessa forma de linguagem, dessa forma de comunicação com o jovem que está aí na sua casa, ok? Aguarde seus comentários, vai ser um prazer responder a todos com um excelente sentido, vai ser muito bom. Por hora é isso. Para finalizar, os pais conscientes, assertivos, ativos, dialogam com seus diamantes, com seus filhos jovens, dando sentido ao repertório jovem, colhendo informações e tendo os direcionamentos mais adequados. A comunicação, o diálogo com sentido traz resultados muito superiores. Afinal, seu filho é um diamante e diamante lapida diamante.